Meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E estamos aqui com o nosso amigo Luan. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, de estar aqui conosco nesse bate-papo. Bacana. Se apresenta para nós, fala um pouquinho de você. Bem, primeiro dizer que é um prazer estar aqui conversando contigo, né? Já um amigo de longa data aí, desde a época colegial a gente tem esse contato aí já há alguns anos, né? Acabamos de falar que já não somos mais meninos, né? Não. Então já foi algum tempo. Então é um prazer. Meu nome é Luan Moreira, eu sou casado já há 10 anos, tenho 2 filhas, a Beatriz de 7 anos, a Maísa de 4 anos. Sou gestor da empresa Poupa Norte, da distribuidora Poupa Norte Campo Mourão, Poro Foods. Legal. Também sócio proprietário, recentemente, né, até da pizzaria Papalude, de Maringá. E tenho 32 anos e estamos aí nessa caminhada empresarial já há 13, Bacana. Esse ano vai fazer 14 anos que a gente está aí à frente da empresa. É legal. E você é cristão? Cristão. Há quanto tempo? Na verdade, eu sou cristão de berço, né? Pô, Meus legal. pais da Assembleia de Deus, então sou assembleiano de berço, né? Legal. Desde que nasci, a gente está aí nessa batalha Bacana, cristã, bacana. e aprendendo a cada dia mais a viver com Cristo. Que bacana, que legal. Até um dos nossos temas de hoje é como que é, né, a vida de um cristão no meio empresarial, né? E esse convite que você aceitou de estar aqui conversando com a gente sobre isso vai ser algo bem interessante. Porque muita gente tem muita dúvida, né? Como que um cristão tem que agir Sim. no meio empresarial? Mas me diga uma coisa, antes de você ser empresário, como que foi essa caminhada, essa jornada até você adquirir, comprar ou abrir a sua empresa? Na verdade, assim, como eu já tinha comentado até anteriormente contigo, né? Eu entrei já numa empresa que já existia para fazer a gerência dessa empresa, né? E com o passar dos anos aí, eu e meu patrão, a gente resolveu abrir uma outra empresa de sociedade, né? A gente resolveu abrir uma outra empresa de sociedade paralelo a essa que a gente tem hoje. Então, na verdade, eu sou um funcionário que se tornou patrão, né? Olha, legal. Então, na verdade, foi toda uma história. Então, eu entrei na empresa com 18 anos de idade. Então, eram apenas 2 funcionários que a gente tinha na época. Então, ele chegou para mim e falou, cara, eu preciso de alguém para tomar conta disso aqui para mim, tá aqui, e foi embora para outra cidade. E deixou na minha mão. Com 18 anos? Com 18 anos de idade. Foi seu primeiro emprego? Foi o segundo emprego. Segundo. Foi o segundo emprego. E deixou a empresa na minha mão para mim tomar conta da empresa. E daí, assim, naquele momento, eu me vi assim, um menino ainda de 18 anos. Sim. Mas como eu amadureci muito cedo, né, desde os meus 11 anos, a minha mente, o meu modo de agir sempre foi muito maduro, assim, até isso não é algo que eu digo que é bom, né, porque você acaba pulando algumas fases da vida, né, em tudo isso daí. Mas por que você teve... Então, na verdade, assim, eu nunca soube dizer o porquê. Acredito que pela criação mesmo, mas sempre tive uma mente muito madura. Desde os meus 10 anos de idade eu trabalho. Então, eu sempre tive muito foco. Desde que eu vendia sorvete na rua com 10 anos de idade, eu já sabia o que eu queria, né? Então, assim, até tem uma história bem interessante em relação a isso daí, que o pessoal na época usava botinas. Aquelas botinas bonitas, amarelas, de couro branco e tal. E eu queria comprar uma daquela e não tinha condição. E o que eu vou fazer? Eu vou vender sorvete, vou juntar meu dinheiro e vou comprar. E foi o que eu fiz. Vendia sorvete, guardava aquele dinheirinho, dava pra minha mãe todo dia. Todos os dias. Estudava e depois ia vender o sorvete? Isso, estava de manhã e depois ia vender sorvete. E até um dia que eu consegui juntar. Então foi uma época que eu saí de Campo Mourão, com 9 anos de idade eu saí daqui e fui morar em outra cidade, uma cidade pequena, próxima a Ivaiporã, Jardim Alegre. E dos 9 aos 11 anos foi que eu comecei a ter essa questão de trabalhar, de ter o próprio dinheiro, de já fazer alguma coisa. Então aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a levar meu irmão, aí eu pagava para ele me ajudar a vender. No final do dia, quanto que sobrou? Sobrou R$2. Então, 50 centavos é seu, R$1,50 eu vou guardar para comprar minha botina. Até que eu consegui guardar o dinheiro para poder comprar aquela botina. Cheguei na agropecuária com aquela alegria, aquele monte de moeda, e falei pro cara, eu quero essa botina, e soltei as moedas na mesa. E comprei a botina que eu tanto queria, né? Então, assim, comecei desde muito cedo. Então, assim, já queria trabalhar, já queria ter o meu dinheiro, já tinha um objetivo, né?
Com 11 anos de idade, eu olhei uma vez um rapaz de terno e gravata. O que esse cara é? Esse cara é advogado. Eu quero ser advogado. Mas por causa da vestimenta, eu achava muito bacana. E tanto que, né, depois você vai conhecer um pouco mais, consegui fazer faculdade de Direito, me formei, fiz pós-graduação e tudo mais. Então, assim, desde muito cedo, nesse intuito de querer fazer, né? Então, eu me vi com 18 anos de idade já à frente da empresa e já com uma mentalidade muito madura. Então, eu já cheguei tomando algumas decisões, assim, de pronto, né? Eu olhei a situação, por exemplo, financeira, né? Que na época, assim, era assim, precária, até porque é uma empresa que já tinha começado, mas tinha pouco tempo, né? Então, a gente tinha um funcionário que era terceirizado, mais 2 funcionários próprios. E então, assim, a situação financeira era muito, muito difícil, né? Tanto assim de vender de manhã para pagar uma conta de luz à tarde na empresa, entendeu? De não ter um carro próprio, né? Quando eu entrei na empresa, nós tínhamos uma moto, eu lembro até hoje, era uma moto prata YBR, de ano de 2002. Nossa. Era só o que tinha na empresa. Então, a gente, tipo assim, a gente não tinha ferramenta de trabalho. Aí você imagina uma empresa que vende produtos congelados com uma moto. Era só isso que tinha na empresa. Então não tinha mais nada. Então a gente iniciou realmente do zero todo esse processo, né? Até chegar hoje na Empório Foods, distribuidor da Polpa Norte, né? Que antes era só Polpa Norte, né? Depois que nós criamos a nossa marca, o nosso nome, trouxemos a nossa cara para a empresa até então. Então, assim, foi todo um processo muito, muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Nós vamos conhecer hoje, né? Sim, vamos conhecer um pouquinho dessas batalhas aí, desses 13 anos aí. Que bacana. Então, você foi com 18 anos e você já conhecia o teu chefe na época, né? Sim. Que virou o seu sócio. Exato, já conhecia ele era cliente do escritório que eu trabalhava de contabilidade. E ali... eu acabei que resolvendo muitas coisas da empresa para ele, sabe? Até aconteceram algumas histórias assim de que até na época a pessoa que estava à frente do escritório, ela fazia algumas coisas para meio que prejudicar a gente, assim, achando que ia prejudicar, fazer a gente trabalhar fora de horas, e a gente não recebia horas extras por isso, então a gente tinha bastante dificuldade em relação a isso, mas nessas trabalhadas fora de hora foi que eu comecei a entender o que era a empresa, na época, né? Essa empresa. E comecei a resolver várias coisas, parte financeira que ele tinha pendente, então ele foi adquirindo confiança em mim, ali naquele momento, e vendo que eu tinha, pô, mas esse rapaz ele tem algum potencial para alguma coisa. E vendo que eu tinha esse potencial. Quando ele precisou de alguém para tomar conta da empresa, ele falou assim, eu quero alguém, mas é o Luan. Mas ele não vai querer sair do escritório e tal. Por fim, a pessoa que era secretária dele na época falou, não, ele sai, eu acredito que ele sai. Ele me ligou, eu saí do escritório numa quinta-feira, na segunda-feira eu estava trabalhando na empresa já. Deixa eu te perguntar, nesses dias que você tinha que trabalhar fora do horário, o que você pensava sobre isso? Você fazia com gratidão, ficava chateado? Vou ser sincero pra você, muitas vezes eu fui trabalhar chateado. Chateado. Muitas vezes, muitas vezes. Porque a gente eu trabalhava junto com outra pessoa, né, que hoje ela é como se fosse minha irmã hoje, né. Eu tenho ela como irmã realmente, assim, uma pessoa que me ajudou muito, tenho muita gratidão por ela. O esposo dela, inclusive, é meu vendedor hoje já há 7 anos. Olha, a gente continua com essa amizade. E a gente sofria demais nessa questão, porque era assim, algumas situações humilhantes, sabe? E muitas vezes, às vezes, pessoas chegavam para mim e falavam assim, para de ser besta, por que você tá fazendo nesse lugar? Você tá aí só sofrendo, você tá só chorando. Mas no fundo, alguma coisa falava assim para mim, isso tá te moldando. Sim. E isso você tá aprendendo. Mas muitas vezes eu cheguei em casa e eu falei pro meu pai, eu não volto mais lá. Eu não quero mais trabalhar naquele lugar, eu não quero. E meu pai falou, não, Deus abriu essa porta para você, você vai continuar lá até a hora que a outra porta se abrir. Então você vai continuar lá, você não vai sair. Então na vida é assim, então assim, a gente sempre foi muito instruído, né? Meu pai, um homem de um exemplo, né, inigualável, uma pessoa muito simples, muito humilde, mas com um exemplo de vida assim, de que realmente fazer a gente entender de que nada na vida vem fácil. Então a gente cresceu, meu irmão, a gente cresceu tendo isso como exemplo, nada é fácil. Se você quer ter alguma coisa na vida, você vai ter que pagar o preço para ter isso, né? Então, desde o começo da trajetória da minha vida de trabalho, né, em si, foi dessa forma. Entrei nesse escritório, eu tinha 13 para 14 anos, então era uma criança ainda. Não, imagina, mudou de cidade com 9 anos para vender sorvete. Entendeu? Então,
Então tem toda essa história. Depois, voltando um pouquinho lá, eu lembro até hoje que eu vendia sorvete, depois um cara me viu vendendo sorvete e falou assim, você não quer trabalhar comigo? Eu falei assim, o que você tem? Ele falou, tem uma barraca de cachorro quente. Eu falei, eu vou lá um dia. Daí ele falou isso pra mim, assim, meio que brincando, e eu fiquei na porta dele, eu quero trabalhar. Até que ele não aguentou mais eu falar pra ele, ele me contratou, ó, eu vou te pagar R$20 por mês, eu lembro certinho, eu vou te pagar R$20 por mês pra você trabalhar pra mim meio período. Eu falei, beleza, eu vou vir, eu venho trabalhar. Aí o primeiro mês eu lembro que eu fui fazer o acerto com ele, eu já tinha comido de lanche e coquinha pequena assim, refrigerante pequeno, eu tinha comido acho que uns R$22. Aí eu fiquei devendo R$2 pra ele na época. Então, assim, eles histórias, assim, sabe, pra contar desse período. Aí você já entendeu que você só pode gastar o que você ganha. Exatamente, só pode gastar o que você ganha. Então aí você já começa a criar, né, essa mentalidade, assim. Então aí eu já falei, caramba... E como que você pagou esses R$2? Esses R$2 ele deixou anotado para descontar no outro mês. Só que daí no outro mês eu fui bem mais seguro, né? Já fui segurando, porque eu falei, eu não podia deixar, né? Então, assim, no outro mês eu lembro que eu recebi o dinheiro, tinha uma loja de 99 na esquina, eu fui lá e comprei um relógio desses digitalzinho para mim, porque meu pai tinha me dado um relógio e justo nesse local que eu trabalhava, eu fui roubado, e o pessoal roubou esse meu relógio que eu ganhei de aniversário, sabe? E aí eu falei, caramba, eu fiquei sem meu relógio que eu ganhei. Daí eu fui lá nessa loja de 99 e comprei outro relógio, pelo menos, né, pra suprir ali a falta do que eu tinha ganhado, assim. Então, foi uma fase muito boa, uma fase da minha vida que eu aprendi muito, assim, em relação a essa questão de trabalho, de dar valor, né. Você passou alguma necessidade quando era pequeno? Necessidade, não. A gente, assim, na verdade, a gente nunca teve fartura, sabe, assim. Eu quero comprar uma roupa top. Não. Vai comprar isso aqui. Eu quero ter um tênis top. Não, você vai comprar isso aqui. Né? É isso que eu posso comprar. Né? Então eu, desde os meus 13 para 14 anos, meu pai nunca mais comprou um par de calçado para mim. Olha, bacana. Meu pai, tudo foi eu daí para poder até ajudar ele, né? Para poder, porque daí às vezes eu lembro que eu trabalhava no escritório, tinha uma mulher que vendia roupas e às vezes eu não podia ter roupa de nenhuma marca, roupa simples, roupa que o pai podia dar, né? Então, essa mulher vendia algumas roupas de marca. Foi quando eu comecei a trabalhar que eu comecei a ganhar meu dinheiro. Meu primeiro salário foi R$55 por mês, eu ganhava. Aí eu já comecei a fazer uma parcelinha. Daí eu já abri um crediário. Daí já começou a ter crediário. Então, assim, sempre com aquela consciência. Tem que comprar, tem que pagar. Sempre com aquela consciência, né? Então, aí a gente foi criando Fomos criados desse jeito, assim, né? Mas graças a Deus, assim, necessidade de, hoje não tenho o que comer, hoje eu não tenho como vestir, não. Graças a Deus, Deus sempre supriu, assim, né? Até porque meu pai, além de ser um homem que sempre trabalhou muito mesmo, sempre foi um homem de muita fé e continua, né, sendo. Sempre foi um homem de muita fé. Então, nos momentos que às vezes parecia que não ia dar certo, ele colocava a fé em ação e Deus, de alguma forma, supria, né, para nós, assim. Então, isso é algo que a gente leva e a gente acaba levando. Hoje é o que eu tento passar para as minhas filhas hoje, né? Por mais que hoje a vida seja um pouco mais fácil, mas a gente tenta passar de que não é fácil chegar, que não é fácil ter alguma coisa, né? Então, é mais ou menos por aí. Você tem seus pais hoje? Sim, graças a Deus. Meu pai, sou Juvenal, de 52 anos, a minha mãe também, 52 anos. Graças a Deus estão aí com saúde. Né? Continuo, meu pai trabalhando no mesmo trabalho desde a época de que eu era criança. Meu pai tem 30 anos no mesmo segmento de trabalho já. Então a gente, graças a Deus, tem eles próximos aí hoje, aproveitando os netos aí. Eu vejo que você fala do seu pai com muita gratidão, né? Do seu pai e da sua mãe. Você acha que você tá onde tá hoje realmente por causa deles? Sem dúvida. Sem dúvida, até porque assim, o meu pai, ele sempre trouxe muito exemplo para nós, sabe? Tanto que, assim, todas as pessoas que conhecem ele, né, conversa com ele e fala, nossa, mas o Juvenal transmite uma paz pra gente não conversar. E a gente atribui sempre tudo isso primeiramente a Deus. Tudo na minha vida, sabe? A gente foi ensinado dessa forma, sabe? Meu pai nunca chegou assim, até muitas vezes quando eu comecei a conquistar as minhas coisas, ele nunca chegou assim pra mim assim, que legal que você conseguiu. A primeira coisa que ele falava, ela fala, Deus tá na sua vida. Isso aqui você deve a Deus. Olha. Parabéns pelo seu esforço. Então sempre foi a primeira coisa que ele falou, sabe assim? Então tudo hoje a pessoa que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma,
eu devo a ele sim. Até por tudo que ele ensinou, tudo que ele sempre mostrou. Ó, a vida não é fácil, mas... né, eu lembro quando eu falava que queria fazer faculdade de Direito, por exemplo. Às vezes eu já teve momentos de eu pensar, falar assim, não vou fazer, não quero fazer. Ou às vezes chegar em casa e falar assim, não quero mais e tá difícil e tal. E ele ainda usava um termo assim, ele falou assim, se ser doutor fosse fácil, tinha um monte de doutores por aí. Tanto advogados como médicos. Né? Se fosse engenheiro fosse fácil, a cidade era cheia de engenheiros. Então ele usava esses termos. Então você acha que vai ser fácil para você? Não vai. Então, realmente a sabedoria na simplicidade. Exatamente. Né? Então eu cresci sempre entendendo de que nada na minha vida ia ser fácil, mas que se eu colocasse Deus em primeiro lugar, né, as coisas iriam acontecer. E realmente acontecia assim. Às vezes eu passava por alguns momentos assim que eu falava, meu Deus, eu vou abandonar tudo. Eu vou abandonar a empresa, vou abandonar, eu não quero mais, não dá mais. Mas daí vinha Deus e falava, né, comigo, ó, eu tenho algo maior para você. Se você ficar aí, eu tenho algo maior para você, né? E aí vinha o pai e falava a mesma coisa, Deus usando ele para falar. Né? Então, eu devo com certeza tudo a ele, assim, primeiramente a Deus e ao meu pai e minha mãe pelos ensinamentos, sim, com certeza. Que bacana, que bacana. Você chegou a se desviar em algum momento da igreja? Eu tive assim uma fase, eu acho que todos os jovens têm essas fases assim, né? Mas eu tive uma fase assim entre 18 e 20 anos ali que eu acabei assim não me desviando totalmente, mas fiquei muito afastado. Na verdade, eu ia para a igreja, mas eu não estava na igreja. Né? Entendi. Aquela coisa assim de você ir lá, o teu corpo tá lá, mas a tua cabeça tá pensando na festa que teus amigos estão te esperando, sabe? Uhum. Então eu tive sim uma fase, até meus pais acabaram sofrendo um pouco comigo nessa fase, que foi bem na época em que eu comecei a trabalhar na gestão da empresa, né? Então eu entrei para gerenciar a empresa. Então aí o ganho financeiro começa a melhorar, você já começa a ter alguma coisa. Os desejos aumentam, né? E daí você já começa a vislumbrar algumas coisas. Opa, espera aí, eu já consigo um carrinho, eu já consigo, né? Na época eu andava com o carro do meu pai, depois já consigo comprar uma moto nova, então você já... Entendeu? Aí, então, isso vai, querendo ou não, os desejos da carne, ele vai se sobressaindo, né? Ele vai se sobressaindo em muitos momentos. E aí você jovem, então eu tive esse momento em que eu estava ali, às vezes, na igreja, de corpo presente, mas a cabeça não estava, o espírito não estava, sabe? Mas em nenhum momento de outras coisas, e a gente vai falar provavelmente de alguns fatos, assim, que às vezes mesmo eu sabendo que eu estava errado, eu deixei de saber que estava errado. Porque às vezes eu fazia as coisas, né? Às vezes tinha uma boatezinha que às vezes eu saía da igreja, passava na casa de um amigo meu e ia pra lá. Com algumas outras meninas, com algumas outras amizades, ia pra lá, chegava em casa de madrugada, escondido, achava que estava escondido do pai e da mãe, né? Mas quando eu colocava a cabeça no travesseiro, a minha consciência, ela pesava. Ela pesava, ela falava, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Por que eu E isso foi desde o início? Você fala assim da... Quando você começou a frequentar os lugares fora da igreja, você já começou a ficar com a consciência pesada ou demorou um tempo? Não, isso foi desde o início. E eu às vezes ficava assim, porque daí você chega no momento que você fica um pouco sem forças, né? Que daí você se afasta, vai se afastando ali da igreja, dos compromissos, porque eu sempre fui músico desde muito cedo na igreja. Então você vai se afastando dos compromissos, já não vai mais no ensaio, você já não vai mais na igreja. Mas Deus nunca deixou de me cobrar, nunca, como é até hoje, né? Nesse momento que eu vivo da minha vida hoje, né? Que eu me sinto um pouco mais distante, aí você fala assim, aí Deus olha e fala pra você, mas você lutou muito por isso, pra chegar onde você tá hoje, né? Com a sua família, com a sua vida financeira, com o status, né? Que o mundo te coloca, né? Então, assim, você lutou até hoje. Por que lá, quando você não tinha, você tava assim de mim? E hoje que você tem, você tá assim. Então, hoje Deus ainda me cobra muito, como me cobrava lá atrás. Então, eu me vejo, naquelas fases da minha vida lá, eu me vejo hoje, em certos momentos, né? Como você falou, como é a vida de um empresário, de um gestor de empresa e tal. Então, as pessoas imaginam tudo de mar de rosas, né? O cara anda com um baita de um carro, o cara mora numa casa boa, o cara viaja, o cara curte. Então, as pessoas veem isso, né? Porque, normalmente, nós, seres humanos, colocamos na rede social isso. Sim. O ser humano é assim. Jamais eu vou colocar aí que eu tô derrotado na minha rede social. Isso é algo do ser humano. A gente vai mostrar o quê? As glórias.
Né? Eu tô aqui em tal lugar. Nossa, que Sim. lugar top. Então as pessoas vão te rotular por aquilo dali, né? Mas Deus, ele não olha esse tipo de coisa. Não. Deus olha o seu coração. Entendeu? Ele olha o coração. E muitas vezes na minha vida eu estava fazendo certas coisas e eu me sentia longe de Deus. Porque Deus me cobrava muitas das vezes. Aproveitar o embalo. Então, quando você foi para a gestão da empresa, você não estava 100% ali na igreja? Não. Nessa fase eu não estava. Não estava 100%. A igreja que a gente fala é realmente o convívio com Deus, né? Sim, exatamente. Eu não estava 100%. E como você vê isso em relação a Deus? Deus te deu uma graça, mesmo você não merecendo. Aí é algo que... É para você ver, eu vou te contar o porquê. Quando eu entrei lá trabalhar nesse lugar, que a pessoa que estava à frente, assim, a gente era tratado muito... Era um tratamento muito difícil. E eu um dia lá, com 15 anos de idade, lavando o banheiro do escritório, eu ajoelhei e orei para Deus. Eu falei, Deus, se um dia o Senhor me der a oportunidade de ser patrão, chefe, de ter alguma coisa, eu quero tratar todos os meus funcionários diferente do que eu sou tratado aqui. Isso no banheiro? No banheiro. No banheiro. Eu quero tratar. Eu quero realmente tratar as pessoas como pessoas. Mas você era humilhado? Sim, essa minha amiga, a gente passava algumas situações assim de muita humilhação, sabe? De muita humilhação mesmo. Assim. Em que tipo, assim? Humilhação de constrangimento, né? Humilhação de constrangimento. Humilhação de você não poder tomar um café. Se você estava tomando um café e a patroa chegava, você não poderia estar tomando aquele café naquele local. Isso porque você fazia o serviço braçal, digamos ali, a parte da limpeza. Não, mas porque assim, o escritório era muito pequeno, né? E eu nessa época estava fazendo a parte de RH. Mas a gente fazia tudo, limpava. Então toda sexta-feira era o dia da limpeza. Então a gente parava um pouquinho mais cedo e fazia a limpeza. Né? Lavava tudo, deixava tudo limpinho para segunda-feira começar a trabalhar. Então como era só eu e ela, a gente fazia tudo isso aí no escritório. Então eu fazia serviço de rua, de motoboy, de entrega, na verdade, que era de bike, na verdade, de bicicleta, né? Até foi bem na época que a gente se conheceu, foi quando a gente começou a estudar ali. E até nessa época foi uma época muito difícil, porque eu tinha passado alguns problemas na escola que eu estudava. Meu pai não tinha condições de mudar para aquela escola, mas a gente teve que mudar. Fiquei só, acho que 9 meses estudando ali. E depois... O que aconteceu na escola? Então, na verdade assim, eu tive problema com relacionamentos lá. Eu acabei me envolvendo com uma pessoa lá na escola e essa pessoa tinha um ex por trás. E eu acabei sendo ameaçado. Daí meu pai se viu assim, sem saber o que fazer. Na época eu tinha 16 anos de idade, meu pai se viu sem saber o que fazer. E a única solução foi tirar da escola, mas não conseguia, porque uma escola de bairro, para você ir para uma escola do centro, você não tinha condição. E te ameaçou de morte? Ameaçou de morte e tudo mais. Fui ameaçado de morte nessa época. Fui perseguido, daí já não conseguia mais andar na rua, sossegado. Até que daí meu pai falou, não, a gente vai ter que sacrificar e levar você para uma escola, nesse caso particular, sem condições de pagar. Né? Foi quando a gente foi estudar ali na escola adventista, e ali eu fiquei por 9 meses, que foi o período que ele conseguiu, até que surgiu uma vaga no Colégio Marechal Rondon e eu consegui entrar, porque daí vindo de uma escola particular para a pública ficaria mais fácil. Entendi. E eu consegui entrar ali. Então foram dias difíceis, sabe? E aí você via até na escola, você via ali os alunos, né, todos de tênis Nike Shox, Total 90. E eu ia com Dow Ponte, com Pênalti, com os tênis mais simples possíveis, né? Então eu olhava aquilo, sabe, e ficava, nossa, será que eu vou conseguir comprar um negócio desse um dia na minha vida e tal? Será que eu, né? Os pais chegando com os filhos nos carrões para deixar ali, e meu pai ia com o caminhão da empresa que ele trabalhava, me deixar. Mas em nenhum momento eu falava assim, não, me deixa longe, pai, me deixa salvo. O pai me deixava na frente da escola, eu dava a benção e um beijo no rosto dele, me despedia e estudar, né? Dentro da escola sofri o bullying, né? Na época não era bullying, mas assim, sofri pelo fato de meu pai chegar com um caminhão todo sujo de pneu agrícola, que meu pai é vendedor de pneu agrícola, recapaz de pneus agrícolas, pelo fato de meu pai chegar todo sujo, né, com um caminhão todo sujo, cheio de pneu, às vezes eu tirar minha bicicleta lá de cima para poder estudar, sofria chacota dentro da sala de aula por causa disso aí.
Então, assim, foram momentos muito difíceis pra mim, sabe? Eu não lembro disso, não, mano. Sofri esse tipo de situação, assim. E até pela condição financeira da gente não ser, né? Então, eu saía da escola meio-dia e eu ia trabalhar. Saía da escola meio-dia e ia trabalhar, né? E quando eu tinha... E nisso eu já era muito assíduo na igreja, porque eu sempre, como eu te falei, eu era músico, então eu era muito assíduo na igreja. Então eu tocava, comecei a tocar num grupo itinerante da igreja, então todo final de semana a gente tocava fora, num lugar diferente. Aí eu estudava, trabalhava e tinha esse grupo para tocar fora todo fim de semana. Até que com 16 anos de idade eu fui diagnosticado com depressão. Com 16 anos? Com 16 anos de idade. A gente foi para o médico, o doutor falou assim, olha mãe, seu filho está com um quadro clínico de depressão. Ele está com muita responsabilidade para a idade que ele tem. Então, ou nós vamos tirar ele de tudo isso, de toda a responsabilidade que ele tem, ou você vai perder o seu filho. Então, eu tive que parar tudo, né? A única coisa que eu mantive foi a escola, porque não tinha como parar. Foi até então que eu decidi sair da escola, né? Foi, não, eu preciso decidir sair, porque era um estudo mais puxado. Então, eu tive que sair. Então, fiquei 6 meses fazendo tratamento, com medicação e tudo mais, para ansiedade, para depressão, com 16 anos de idade. Já devido a toda essa carga que eu carregava de responsabilidade, de sempre querer as coisas muito certo, né? Não, porque tem que ser certinho, porque se não for certinho não dá. E na vida empresarial, como a gente vai falar daqui a pouco, a gente vê que a gente não consegue, você não consegue agir muitas das vezes 100% certo, né? Isso tem um preço? Tem. Isso tem um preço, mas às vezes você não consegue. Então, eu fui diagnosticado com isso daí. Fiquei 6 meses sem trabalhar, fiquei 6 meses afastado do grupo da igreja, só congregando, sem ter compromisso de sair fora e tudo mais. Até que aos poucos eu comecei a voltar, né? Mas nunca consegui me deixar 100% das medicações. Nunca consegui deixar 100%. Toma até hoje? Eu tomo assim, eu tive um pico muito forte em 2016 para 2017. Então aí eu voltei a tomar medicações muito fortes. Mas em 2020 eu fiz um propósito com Deus, sabe? Na virada do ano, que eu queria que Deus me libertasse. Mas para isso eu precisava eu me cuidar primeiro, né? Porque às vezes nós, cristãos, a gente esquece que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente foi criado numa cultura onde você ir para uma academia era pecado. Onde você jogar um futebol era pecado. Nós fomos criados nessa cultura, né? Então a prática esportiva era algo que você não poderia fazer uma caminhada com bermuda na rua quando eu era criança, porque a igreja não permitia, né? Então isso são dogmas, né? Dogmas que a igreja cria e que você vai sendo criado e inserido naquilo. E a gente acaba esquecendo que o corpo da gente é templo do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai habitar num corpo e trabalhar nele se ele está cheio de outras coisas? Então eu comecei a me ver nesse momento que eu tive esse pico. Eu abri uma loja também de sociedade em Cianorte. E construindo a minha casa, minha esposa grávida, faculdade quase finalizando. Então, assim, eu tive esse período de 2015, 16, 17, assim, sabe? Então, a empresa aqui, a empresa lá, esposa grávida, estava finalizando a construção da minha casa, que era um sonho nosso, um projeto nosso, um sonho. Então, assim, foram N coisas que aconteceram ao mesmo tempo e até que me deu uma pane. Uma pane mesmo. E eu tive que daí parar tudo. Parar tudo. Aí fui pro psiquiatra, aí pro médico. Até que em 2020 eu tomei a decisão, falei, não, eu preciso cuidar do meu corpo. Preciso cuidar de mim primeiro. Para que eu possa ter condições de estar com a minha esposa, de estar com as minhas filhas, né? Para que eu possa ter saúde para administrar as empresas, porque Deus ele só vai trazer coisas para sua vida a partir do momento que você esteja preparado. Isso é uma realidade. Muitas pessoas não entendem o porquê passam certas coisas e depois Deus traz. Então, quando eu tomei essa atitude lá em 2020, no começo, de cuidar do meu corpo, da minha mente, e perdi 20 quilos. Nossa, é bastante. Perdi 20 quilos. Consegui construir. Eu estava tomando 4 remédios por dia. Antidepressivos, ansiolíticos, remédios para dormir. Né? Então, esses tipos de histórias as pessoas não sabem, né? Porque daí vem ali o Luan na rede social, fotinha e viagens e fotos da empresa, dos funcionários e tudo mais. Então, essas histórias são as histórias que realmente fazem, que constroem o ser humano, né?
essas histórias que constroem você. Então eu estava vivendo dessa forma, né? Então eu tomei essa atitude e hoje eu só tomo um desses medicações com metade das miligramas que eu tomava, só para você ter uma ideia. Olha, eu não que tomo bacana. mais, né? Então são 3 medicações a menos, né? Mas a prática esportiva frequente, né? O cuidado com a mente, o cuidado com você mesmo, né? E depois que eu tomei essa atitude, Deus começou a colocar mais coisas na minha vida em relação à responsabilidade, né? Tanto que foi quando veio a amizade aí com o nosso brother aí, o Paulo, né? Veio a amizade com o Paulo e com essa amizade o presente da sociedade em Maringá da Papalude, né? E já tô com um outro projeto também aí, né, em andamento, que eu não vou revelar agora, porque ainda é um projeto, mas logo vocês vão saber, de uma outra empresa também que eu tô abrindo. É um projeto novo, né? É algo que também eu já tinha isso em pensamento, mas que Deus trouxe para mim agora. Então, assim, Deus ele te prepara para que você esteja pronto para esses momentos, né? Então, eu vejo dessa forma, quando você passa a cuidar de você, né, da sua saúde, da sua vida em si, Deus ele vai te trazer coisas. Então, a minha vida, desde lá de trás, ela vem se essa preparação, sabe? Vem sendo esta preparação, né, no todo. A gente, quando eu entrei, a gente não tinha condição, para você ter uma ideia, eu trocava cheques de terceiros no banco, pagava juros lá para poder pagar o fornecedor de salgados que eu comprava à tarde. Eu pegava o carro do meu pai no horário do almoço, fechava a empresa em Goiânia, num fornecedor nosso, buscava o produto para vender à tarde aqui para poder levantar grana. Então, assim, era uma época realmente muito difícil, né? Em relação à dificuldade que o empresário em si passa, né? Quanto mais o empresário cristão, que tem mais a questão do temor da palavra, né, de Deus ali. Aí a gente não conseguia pagar tudo em folha. A gente não conseguia. Não tinha como. Você pagar salário, comissão, hora extra, os impostos. A gente não conseguia. E você fazia isso com a consciência tranquila? Eu acho assim que é difícil falar em relação a isso quando se fala na parte empresarial. Porque hoje a gente vive no Brasil onde a carga tributária, a gente costuma dizer assim, o nosso maior sócio é o governo. Porque a carga tributária realmente é muito alta. Mas para Deus não existe o meio termo, né? Para Deus não existe o meio termo. Mas eu acredito que sim, que Deus na misericórdia dele, ele olha para o coração das pessoas. E eu muitas das vezes fiz certos tipos de coisas inconsciente, porque estava num aprendizado. Mas sim, teve momentos de eu fazer coisas, de eu falar, isso é errado, mas ou eu faço, ou eu fecho. Teve momentos como esse. Isso é errado, né? Mas ou eu faço, ou eu fecho. Então, ou eu pago o funcionário e o fornecedor para mim sobreviver, ou eu pago o imposto. Ou eu pago o funcionário por fora, ou eu pago o imposto. Então, a gente não tinha muita escolha, na verdade. Entendi. Nesse momento. Mas é lógico que a gente sabia. Mas eu nunca, por mais que a consciência falava assim, isso não tá certo, né? Mas eu sabia que uma hora a oportunidade e as portas iam abrir pra gente conseguir fazer dessa forma. Iam abrir, né? Pra gente conseguir fazer dessa forma. E foi realmente o que aconteceu, né? Foi realmente o que aconteceu. As portas foram se abrindo. Um grupo de 2 virou um grupo hoje de 9. Uma moto virou uma frota de 6 veículos, todos refrigerados, todos veículos novos. Então, assim, Deus foi trabalhando, né? Eu me lembro, o primeiro carro que a gente adquiriu foi uma Fiorino, ano 1991. Ela era motor 2007, o motor dela, e a carcaça dela, a lata, era 98. Não. Foi essa Fiorino que nós adquirimos, foi o primeiro carro que a gente teve para trabalhar aqui. E era tudo no isopor. Então o pessoal saía fazer entrega com tudo no isopor. Depois dessa moto veio mais uma moto. Aí os meninos levavam as caixinhas tudo, não tinha refrigeração, não tinha nada disso. Entendeu? Não tinha nada disso. Os meninos levavam tudo assim, dessa forma, na moto mesmo, na caixinha de papelão, entregar no cliente. E a gente começou a fazer a região. Tinha um senhor que trabalhava terceirizado para nós, com uma caminhoneta. E eu pagava frete para ele buscar produto para mim.
Pagava frete. Quanto você cobra lá em Goiânia buscar pra mim? É R$60 a despesa. E eu pagava pra ele, porque a gente não tinha realmente veículo, não tinha como. E o que mais que você errou em relação a Deus no início? Eu acredito que essa questão dos impostos, mas eu acredito que isso não seja... eu acho que seja uma área assim meio que geral, né? Porque hoje o empresário em si, ele tem que batalhar muito, fazer muitas manobras, e eu não digo assim manobras em questão de ilegalidade, né? Porque existe a questão do imoral, daquilo que é realmente imoral e do que é ilegal, né? Muitas das vezes a gente faz algo que para a moral cristã não é legal, mas que não é ilegal perante a lei você fazer, né? Então, já teve algumas situações que eu tive que me incorrer nesses erros para que eu pudesse manter. Por exemplo, se eu fosse pagar um vendedor, por exemplo, o salário e a comissão dele, tudo na carteira, para recolher o fundo de garantia, o INSS como ele tinha de direito e merecia isso, a gente não conseguia pagar o imposto, entendeu? Então a gente tinha que, eu posso fazer isso, vamos fazer um acordo aqui de cavalheiros e fazer assim, né? Mas mesmo assim, a nossa igreja tem um trabalho missionário muito forte, né? E desde que eu entrei nos primeiros anos ali, eu sempre fui muito, muito fiel a Deus nessa questão, muito, muito fiel. E a gente sempre contribuía, sempre pela empresa. E eu acredito que não era nem uma questão de fazer, porque muitas vezes confunde, a pessoa fala, eu vou dar para Deus para que Deus me dê, fazer troca, porque com Deus não tem barganha. Deus não faz troca com você. Nunca, ele jamais vai fazer, até porque ele não precisa, quem precisa dele somos nós, então Deus jamais vai fazer. Mas eu acredito que a misericórdia de Deus, né, ainda nos alcançou, ou me alcançou, né, por ainda a gente estar fazendo algo de coração. Eu estou fazendo, talvez não seja certo, eu estar aqui, de repente, sonegando aqui, ou o meu funcionário está fazendo dessa forma, eu tendo que pagar ele dessa forma, né? E isso não foi por muito tempo, foram poucos anos, depois a gente conseguiu começar a estruturar, e daí dar cor. E você acha que Deus te abençoou por esse motivo, porque você já tinha em mente que você queria corrigir? Sem dúvida. Eu acredito que sim, que foi, porque eu já sonhava com isso, de poder, sabe, 100%, tudo certinho. Isso aqui é teu, isso aqui é seu. Porque a própria Bíblia fala, né, que o homem ele é digno do suor do seu trabalho, né? E o suor do trabalho do homem não é só questão em relação ao salário, mas aos impostos que ele tem direito, ao seu INSS, ao seu fundo de garantia, a sua margem salarial real e na carteira, né? Então, isso tudo está ligado ao salário, né? E eu sempre falo, tem um menino que trabalhou comigo e hoje ele é patrão também, né? Tem a sua empresa. E um dia ele veio pedir uma opinião, conversar comigo, e eu falei pra ele, eu vou dar um conselho pra você, que serviu muito pra mim. 2 coisas que você nunca vai deixar na mão. É o seu funcionário e o seu fornecedor. O resto, se der, paga. Mas esses 2, porque sem esses 2 você não trabalha, você não sobrevive, entendeu? Então é o pilar ali, você precisa dessas 2 para você conseguir chegar até o seu cliente. Não tem outra condição. Se eu não tiver o produto para fornecer e a pessoa que faça esse produto chegar, como? E essa pessoa só vai conseguir trabalhar se ela estiver recebendo em dia, se ela estiver feliz trabalhando, né? Então, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe grande, né? Uma equipe, eu digo assim, em relação a 12, 13 anos atrás aí, né? Sim. De funcionários, onde a gente consegue pagar todos 100% o seu fundo de garantia, o seu INSS, isso já há alguns anos, né? A gente consegue fazer isso. E você sabe que é interessante que quando nós sentamos e decidimos, não, vamos fazer, mesmo que sacrifique um pouco, mas vamos fazer, parece que as portas se abriram. Quando a gente decidiu fazer isso, eu contratei uma pessoa que vivia pedindo trabalho para mim, contratei ele para trabalhar para mim. E passaram poucos dias, essa pessoa teve que sair da empresa por alguns motivos e ele acabou me colocando na justiça. Só que eu já estava 100% certo. Eu já estava 100% certo nessa época. E aí ele não tinha o que reclamar, né?
Por fim, a gente fez lá um acordo daquilo que ele achava que tinha que receber. Depois eu fiquei muito chateado porque era uma pessoa muito amiga, mas ele acabou vindo pedir perdão pra mim. A família dele veio pedir perdão na época por essa situação toda. Mas isso foi algo assim que me ensinou muito, porque a gente estava 100% certo, graças a Deus a gente estava certo. E isso fazia poucos meses que tinha acontecido. Nossa. Esse acerto de, tudo hoje vai ser tudo em carteira, vai ser tudo 100%, a gente vai tentar recolher, faturar o máximo possível dentro do fiscal. E parece que daí Deus começou a abrir. Foi quando nós compramos nosso primeiro caminhãozinho para trabalhar. A gente conseguiu condição de comprar esse primeiro caminhão para trabalhar. Então, assim, Deus já estava trabalhando. Direcionando, mostrando ali o caminho, né? E a gente sempre batalhando, sempre tentando e agregando, começamos a contratar mais gente para trabalhar. Então, esse momento foi um start, parece assim, para que o crescimento se viesse, sabe? A mais, assim. Então, aí você começa a entender que realmente você ser fiel vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena. Você ser fiel vale a pena. E você contribuir, mesmo que às vezes você fala, mas eu só contribuo com tanto. Mas Deus ele vai olhar aquilo que está no seu coração. Então você é dizimista na pessoa física e na pessoa jurídica? Não. Eu sou dizimista na pessoa física. Isso é algo que, assim, eu tenho que sentar e verificar essa questão. Porque, assim, hoje se trabalha... eu sempre costumo dizer assim, né? Para as pessoas que às vezes me procuram, como que a empresa trabalha? Como que uma empresa trabalha? Né? Uma empresa ela tem a renda e os seus proprietários fazem as suas retiradas. Uhum. Né? O que ficou dali é para o custeio da empresa. Né? Então, as minhas retiradas de dízimo é em cima daquilo que eu retiro para minha sobrevivência e as minhas ofertas. O restante fica para a empresa, para girar na empresa. O mês que você pode retirar mais da empresa, você vai retirar mais. Né? Então, automaticamente, o seu dízimo vai ser maior. Né? Claro que é algo que é de se pensar. É algo que é de se pensar. Mas eu vou dizimar todo o lucro que a empresa deu? Porque, na verdade, um lucro global de uma empresa, ela não é o ganho do empresário em si. Né? Porque você precisa ter um capital de giro, você precisa ter um socorro, né? Você precisa dar corpo para a empresa, até para que essa empresa tenha saúde financeira, né? Como um momento de pandemia desse que aconteceu, muitas empresas que não têm essa saúde, essa gordura para queimar, que a gente costuma falar. A empresa que não tem esse corpo, né? Elas pereceram. Você não acha que da mesma forma que Deus abriu as portas quando você colocou, né, a casa em ordem, se você começar em forma de gratidão, né, a fazer uma devolução de um valor, não vamos falar em 10%, né, de algum valor, você acha que ele não pode abrir mais portas ainda? Sem dúvida. Isso é algo que a gente tem em consciência. Até porque a hora que você fez que você perguntou ali, até lembrei da questão que eu tinha comentado da obra de missões, né? Isso é algo que a gente eu sempre fiz pela empresa. Da empresa. Né? Entendi. Isso foi... Então a empresa ela faz ofertas. Exatamente. Então a gente teve uma parceria com a obra missionária de 8 anos, 9 anos. De 8 anos. Né? Então a gente fornecia o produto como oferta, né, para a obra missionária, e tudo que era arrecadado em cima daquilo dali era revertido exclusivamente para a obra missionária. Né? Então a empresa fazia essa oferta. Né? Mas o dízimo em si, sempre eu retirei da pessoa física. O dízimo em si eu sempre retirei da pessoa física. Então, de uma forma ou de outra, até a gente sempre fala, né, que ninguém cansa de dar para Deus. Isso é um fato, ninguém cansa de dar para Deus. Né? Mas é aquilo que eu falei em relação à saúde, né? A saúde da empresa, financeira e tudo mais. A gente também tem que parar e verificar todos esses pontos. Né? Mas em relação a isso, eu tenho assim, a minha consciência tranquila. Até em relação que a gente sempre ofertou da empresa para a obra missionária, da pessoa física para o dízimo, né? Então é algo que nós cristãos a gente sabe que é muito valioso. Sim, faz muita diferença. É muito valioso, né?
é algo que faz a diferença e a gente tem exemplos aí, eu mesmo tenho exemplos, né, na minha vida, de pessoas que não têm esse hábito, que às vezes passam por momentos tão difíceis, né, e que às vezes não conseguem achar uma saída. Mas Deus não alcança. Deus alcança. Lógico que Deus alcança, porque Deus é misericordioso, é amor, né, ele vai alcançar. Mas a dificuldade, ela é muito maior, né, e eu me vi em momentos da minha vida assim difíceis, né, ou às vezes momentos simples de coisas que eu queria, por exemplo, comprar, e que eu falava assim, não, agora não é o momento. E Deus chegar e falar assim, ó, tá aqui. Preparar pessoas para fazer, sabe? Né? Eu lembro até quando eu estava construindo a minha casa, então eu não queria fazer financiamentos longos e tal, então eu fiz muito preparadinho ali para que não precisasse ficar muito tempo, né? É algo meu, né? Não tem nada contra, mas é algo que eu me preparei para fazer, né? E aí eu queria fazer os pontos de ar-condicionado em toda a minha casa, eu queria fazer. Era um desejo meu. Parece algo simples e assim, até princípio bobo, mas era um sonho meu de fazer. Para que depois eu não precisasse ficar mexendo na casa, furando, então eu queria fazer em todo. O meu financeiro não dava para fazer em todo aquilo que eu tinha. Eu não vou fazer em todo agora. E eu vou fazer só em cima, só na parte de cima da casa, na parte de baixo deixa sem. A pessoa que foi fazer o trabalho para mim, no outro dia, o mestre de obra me ligou e falou, Luan, o rapaz quer falar com você. Beleza, eu cheguei lá, ele falou assim, ó, eu fiz na casa inteira, o dia que você puder, você me paga. Você não precisa me pagar agora. Eu olhei para ele assustado, eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, todo mundo que trabalha tem que receber. E ele falou assim, não, eu não sei porquê, mas eu senti uma paz ontem aqui, a gente conversando, uma coisa boa assim, e alguma coisa me falou, faz aí para ele e recebe como pode. E a pessoa fez. Para mim, ele falou assim, ó, quando você terminar a obra aqui, você vê, você vai dar para você me pagar depois que você terminar, depois de 1 ano, depois de 2, depois de 10 anos. Eu nunca vou te ligar, eu nunca vou te cobrar, eu nunca vou bater na sua porta, nem na porta da sua empresa. Nunca. O dia que você puder, você vai me pagar. A pessoa falou isso pra mim, virou as costas e foi embora. Aí você fala assim, mas é porque o cara gostou de você. Não, é Deus, né? É Deus. Então, nessas situações simples da vida, simples, porque é um fato simples. Mas é só um luxo, isso aí é só um luxo que você tinha de querer fazer isso na sua casa. Mas era um sonho meu, era uma vontade minha. E Deus me honrou no simples. No simples, sabe? Então, aí você fala, vale a pena. Vale a pena ser fiel. Entendeu? Então, essas coisas valem a pena. Né? Resumo de tudo. Quando eu terminei tudo a casa, cheguei para ele, falei, ó, tá aqui, Deus te abençoe. Foi muito bom, eu consegui fazer tudo e tal. E ele, rapaz, nossa, eu não tô vencendo serviço, eu tenho serviço que não cabe. Então, assim, para ele as portas se abriram mais, né? De uma forma que ele me abençoou e Deus naquele momento cumpriu algo no meu coração. Mas você não podia tirar de alguma coisa e fazer? Podia. Mas estava fora do meu orçamento, porque eu já tinha outras coisas a fazer naquele momento, entendeu? E você já deixou de fazer devolução do dízimo porque você tinha algum compromisso? Já deixei. Já. E as respostas nunca foram positivas. Nunca foram positivas. Lembra de alguma ou não? Algumas coisas assim a gente acaba lembrando, né? Alguns meses que às vezes você fala, esse mês passou, ou esse mês passou, aí de repente fica uma filha doente. Ou de repente você fica doente, né? Não que isso seja via de regra, se você não dizimar, Deus vai cobrar. Não, Deus nunca vai, porque Deus é misericordioso, né? Mas se você faz conscientemente, né? Então aí é a tua consciência. Agora, eu fiz, mas eu não sabia que era assim. Mas eu sei que a Bíblia fala, né? Que dá a Deus aquilo que é dele, né? A parte dele. Então, já teve, sim, alguns casos. Às vezes você... Nossa, meu Deus, 60 dias, eu não entreguei meu dízimo ainda. Já teve fato de acontecer isso, sim. Né? E aí você vê a pessoa ficar doente. Aí eu fui dar uma ré um dia, fui pra Assis fazer uma entrega, dei uma ré, bati o carro em outro carro. Então aí ficou 3 vezes a mais do que eu ia entregar, do que eu ia devolver. Então assim, sabe? Algumas situações que você fala, não vale a pena. E depois disso, quando você faz a devolução, né? Porque o dízimo, na verdade, é devolução, né? Sim. Deus deixa 90% com a gente e a gente devolve os 10% para ele. Hoje você sente uma gratidão maior? Sem dúvida. Eu acho que até a sua própria consciência, né?
Eu acho que enquanto você não entrega ali, eu acho que você fica pesaroso, eu mesmo fico, de alguma forma eu tenho que entregar, entendeu? Eu tenho que entregar, porque não é meu. Finalmente você separa ou deixa dentro da Bíblia no envelope, né? Para você entregar, ou você deixa em casa, ou você, né? Então, com certeza. Hoje já faz um pix logo para já resolver. Hoje a tecnologia ajuda, né? Então, eu acho que ser fiel a Deus em todos os momentos, e as pessoas às vezes confundem ser fiel com ser perfeito, né? Sim. São coisas totalmente diferentes, porque Deus, ele é o único que foi perfeito, né? Jesus Cristo ainda morreu por nós. Então, eu acho que ser fiel não é ser perfeito. Muitas das vezes as pessoas nos rotulam assim, o cara lá, a pessoa fez isso, já fez aquilo outro, e fica aí falando que é crente e tal. Mas todos nós temos as nossas falhas, os nossos momentos onde você cometeu, onde você fez alguma coisa. E erramos todo dia, né? Que aos olhos de Deus não é certo, e muitas das vezes você fez alguma coisa que aos olhos do homem e da lei também não é certo, né? Mas a gente vai passando dia após dia, porque a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E essas misericórdias, elas se renovam justamente para aqueles que reconhecem. Sim. Meu Deus, eu preciso melhorar. Mas é o que aconteceu com você, né? Na questão do início da empresa. Você sabia que estava errado, que não era o certo, mas financeiramente você não tinha condição, né, de corrigir. E aí você coloca na mão de Deus, você quer mudar, você quer fazer o certo, e Deus te dá a condição. Né? Poderia ser diferente, Deus poderia te dar a condição e você tirar de você e não se corrigir. Exatamente. Né? Mas não, graças a Deus você foi pro caminho correto. Né? E muitas coisas, na verdade, vão vir para te ensinar. Na verdade, sim, a vida é uma escola, né? Muitas das coisas vão vir para te ensinar. Então Deus vai sempre, em todos os momentos da sua vida, Deus vai sempre te preparar no pouco para daí poder te dar o muito. A verdade é essa, né? Para nós que somos aí praticantes de atividade física, esportistas, né? Você que é crossfiteiro aí, o cara que ergue peso e tal. Aí imagina você chega no primeiro dia de crossfit lá, o professor fala, Joel, erga 100 quilos hoje para mim. Você vai conseguir erguer? Não, de forma alguma. Seu corpo vai ter estrutura para erguer esses 100 quilos? Não vai. Então a nossa vida, ela é pautada justamente dessa forma. Muitas vezes as pessoas questionam Deus e não recebem as suas bênçãos, porque nos momentos em que Deus está moldando a vida dele para conseguir ter algo maior, ele reclama, ele desiste, ele fala não é para mim, ele fala deixa para outro, aí é para o Joel, ou é para o Luan, ou é para qualquer outra pessoa. Mas na verdade aquele momento era o quê? Era o momento onde que Deus estava dando suporte físico para que ele conseguisse erguer os 100 quilos. Processo, né? Processo. Aí você entra no CrossFit, daí você começa a cuidar do seu corpo, aí você começa a trabalhar a sua parte muscular, a sua estrutura óssea, tudo mais e tal. Daqui a pouco você começa com 20, com 30, com 40. Passaram alguns meses, você vai estar pronto para os 100 quilos. E a nossa vida, tanto a vida espiritual quanto a vida profissional, né, empresarial, ela é dessa forma. Deus vai te levar por alguns caminhos onde que você consiga aprender primeiro. Não, primeiro eu vou te ensinar. É assim. É desse momento. E Deus nunca vai te ensinar de uma forma fácil. Entendeu? Até porque o ser humano, ele normalmente nos momentos de sofrimento é que é onde você consegue tirar as maiores lições. E querendo ou não, a gente é egoísta. Quando é fácil, a gente até duvida que veio de Deus. Exatamente. Então muitas vezes a gente tem que apanhar mesmo. Exato, né? Você quer colocar o seu nome, né? Sim. Nossa, mas o Luan hoje tá aí porque o cara é inteligente, né? Porque o cara sabe, porque o cara... Não. Aí eu já lembro das lições que meu pai sempre trouxe para mim. Falou, filho, tudo que você pôr na mão de Deus vai acontecer. E outras pessoas que chegaram e já falaram assim para mim, Luan, se você fizer as coisas pautado naquilo que Deus tem para sua vida, muitas coisas Deus vai trazer para você. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Porque muitas vezes, momentos que às vezes eu não coloquei, que eu achava que era o eu, não dava certo. Hoje você é mais experiente, né? Até a sua intimidade com Deus é diferente, né? E aí você está numa nova jornada, numa empresa nova, num empreendimento novo.
E como que você está agindo nessa nova empresa em relação ao que você fez de errado no passado? Eu acho que agora o amadurecimento é muito maior, né? O amadurecimento é muito maior. E quando se trata de gestão de empresa, não tem um manual. Por mais que a pessoa fale, eu já fiz, né, alguns cursos na área de administração, apesar de não ser formado em administração. Que nem comentei, sou formado em Direito e tenho pós-graduação em Processo Civil. Então, é a vivência do dia a dia, né? Então, você acaba adquirindo essa questão da gestão, do como fazer, do como lidar, de que atitude tomar diante disso, né? Então, hoje, ali nessa parceria nova, nessa empresa nova que nós abrimos ali, a gente já tenta corrigir muitas coisas, né? Não, isso aqui não pode ser dessa forma, isso aqui a gente tem que pagar assim, assim, assim. Hoje então, seus funcionários, todos têm registro em carteira? Todos com registros em carteira, todos com os recolhimentos 100%, tudo muito, muito correto e muito, muito transparente. Tudo mesmo, bacana, sabe? Então, a gente tenta trazer isso até para a saúde da própria empresa, né? É mais custoso? É bem mais custoso. Deixa eu te perguntar uma coisa que a gente vê muito nas igrejas, né? Às vezes a gente vê um irmão dentro da igreja, ele vem, te abraça, né? Meu irmão, meu querido, tô orando por você. Mas em certo momento alguém precisa do emprego e vai procurar esse irmão, e esse irmão não. Crente, eu não contrato na minha empresa. O que você me fala sobre isso? Olha, Joel, é uma situação complicada e eu até não julgo muito isso daí, porque como eu te contei da história, eu passei uma situação muito difícil em relação a isso daí, muito difícil mesmo. É lógico que você tendo o cristão ali dentro da sua empresa, com a mesma mentalidade que você tem, com a mesma fé que você tem, sabendo que ele vai devolver o ganho dele também da sua empresa para Deus, aquilo que ele recebe no salário merecido dele para Deus. É lógico que isso vai te trazer muito mais benefícios. E é um fato. E tanto é um fato que hoje 90% das pessoas que trabalham comigo são pessoas da mesma fé. A gente professa a mesma fé. Bacana. Né? Então, há pessoas que têm esse mesmo pensamento, tá? Tem esse mesmo pensamento. Mas eu nunca cheguei a falar assim, não, a partir de hoje eu não quero mais crente na minha empresa. Jamais. Nunca cheguei a falar desta forma. Lógico que chegou certo momento que eu tive que tomar algumas atitudes em relação a isso, né? Então, hoje eu não contrato pessoas tão próximas mais, tão conhecidas mais. Porque até pela vivência, pelo fato porque muitas pessoas confundem muito. Porque eu sou muito amigo dele, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E isso acaba influenciando outras pessoas. Até pela dificuldade, entendeu? Que se você precisar demitir... Exatamente. Então eu sofri muito, muito, muito com isso daí. De sempre ter pessoas muito próximas e justamente essas pessoas trazerem algo que te fere, que te machuca, algo que em vez da pessoa estar ajudando a equipe a crescer, está colocando um veneninho ali na equipe, sabe? Então eu passei muito por isso, né? Então assim, de dizer para você que se chegar uma pessoa lá que não crê em Deus, eu vou contratar? Não sei se eu vá contratar. Por mais que tenha hoje muitos bons profissionais, né? Mas por que não? E se ele entra para a minha empresa como uma pessoa que não crê e vendo as atitudes que a gente toma, ele passa a crer. Você entendeu? Então eu posso ganhar essa pessoa para Cristo. Então eu posso ganhar através do meu exemplo. Então é errado? Não vejo como errado. Não vejo como errado. E até porque você não está aqui para julgar, né? Você está aqui para levar a mensagem de Cristo. Exatamente. Porque eu acho que isso é algo muito particular. Eu acho que isso é muito particular, né? Tenho amigos aí que têm empresas e que 100% da sua empresa são pessoas da sua igreja, da igreja dele, pessoas próximas dele. Já tem outros que não são, né? Então é algo muito, muito particular ali em relação a isso daí. Sim. Eu acho muito, muito particular. Cada um tem o seu pensamento e até assim, cada um vai ter o seu retorno das atitudes, né? De acordo com aquilo que ele decidir fazer, né? De acordo com aquilo que o seu coração pede para que ele faça, entendeu? A gente vê muito hoje, e muito mesmo,
pessoas usando o cristianismo para tentar ter ganhar um dinheiro a mais, né, para ter um lucro a mais, para ser favorecido em algumas questões em relação a isso, e aí você vai ver realmente a pessoa de cristão não tem nada. Mente, engana, vende o que, na verdade, o que vendeu não entrega, é mercadoria diferente, produto diferente. O que você acha dessas pessoas que têm essa atitude? E se algum dia você acha que você já fez isso, você usou, né, Deus, usou a igreja para que você conseguisse algo que você não estava conseguindo normalmente? Não, nunca, pelo menos não recordo mesmo de ter passado por um momento assim de ter que usar. Até porque na maioria das minhas relações em relação à empresa, eu nunca cheguei a me apresentar, por exemplo, para um fornecedor: "Ô, meu nome é Luan, sou da Assembleia de Deus". Nunca fiz isso. Normalmente, conversava com a pessoa, ou com o fornecedor, ou com o cliente, ou com o parceiro, ou com alguém, e a pessoa perguntava: "Você é evangélico?" Aí o assunto o assunto fluía, né? É lógico que a gente tem aquela, sei lá, não digo se costumes nossos, né, muitas das vezes, de que, porque ele é crente, ele é bom. Né? A gente tem aquela, não, o cara não pode contratar, o cara é crente. Aí, hoje em dia, infelizmente, por causa de muitas pessoas, como a mídia hoje propaga, né, o evangelho muitas das vezes de uma forma tão banal, tão fácil, né? É lógico que o evangelho ele é algo fácil, mas ele também tem algumas renúncias a fazer, ou muitas renúncias a você fazer, né? Na verdade, com Cristo você se torna realmente livre. Sim, porque sim. As pessoas confundem assim: eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu não falo não para nada. Mas a verdade da vida é você poder dizer não. A verdadeira liberdade está no dizer não. E as pessoas confundem um pouco isso. Né? As pessoas confundem um pouco essa questão. Mas em relação à pergunta que você fez, eu não me recordo de em algum momento assim não, mas eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus lá, eu tenho um contato com fulano lá, me ajuda a fechar isso, a fechar aquilo, pelo fato de ser cristão. Até porque em muitos momentos, como eu falei, devido a alguns charlatões do evangelho aí, algumas pessoas que vêm envergonhando o evangelho, hoje as pessoas acabam falando: é crente, vixe. Infelizmente. Em certas situações a gente ouve dessa forma: vixe, esse cara é crente. Por quê? Porque as pessoas têm envergonhado o evangelho de Cristo, né? Mas aquelas pessoas que realmente conhecem, como eu te falei, muitas das vezes estava conversando com a pessoa fala: você é evangélico? Graças a Deus sou sim, sou da Assembleia de Deus. Amém. Entendeu? Então, eu acho que isso vale muito mais do que eu chegar e falar. Então, prefiro fechar uma negociação comercial pelo produto que eu tenho, pelo serviço que eu ofereço, do que pelo fato de eu ser evangélico. Muito mais eu prefiro. Porque daí, querendo ou não, é um peso a menos que você leva. Entendeu? Então, é um peso a menos que você leva. E é gostoso quando a pessoa te pergunta, né, se você é, porque quer dizer que você transmitiu isso em algum momento. Isso mesmo. Que é você que em algum momento você transmitiu isso. Seja na sua fala, seja no seu jeito de se portar, seja com alguma atitude que você teve, né? E o gostoso é isso. É a pessoa reconhecer, né, em você. E eu nunca fui uma pessoa muito egocentrista, assim, um cara muito alto-ego, porque eu sou e tal. Até eu nem gosto, né, desse tipo de situação. Nunca gostei. Trato os funcionários da empresa realmente como amigos. É lógico que a gente sabe dividir muito bem isso, mas sempre tratei: somos amigos, se você precisar de mim, eu tô aqui. Você já chegou em algum momento que você teve uma atitude que não agradou a Deus com os seus funcionários? E aí você já se arrependeu? Sim, já tive atitude, sim, lógico que tive. Tive atitudes, assim, principalmente da questão, assim, pelo fato de ter o poder realmente, né? De poder falar assim: não vai e pronto. Em momentos de nervoso, depois eu voltar atrás e eu ligar pra pessoa, falou: rapaz, me desculpa, me perdoa, eu tava nervoso e tal. Já sim,
tive momentos de... E você ligou pro funcionário e pediu... Sim, tipo assim, momento vai porque eu tô mandando, porque é eu que mando aqui, sabe? Naquele momento de nervoso, de estresse, né? E ninguém tá... Todo mundo tá suscetível a acontecer. Sim, né? Vai normal. porque é eu que tô mandando, porque é eu que mando e tal. E de repente eu parar e falar assim, mas esse não é eu. Esse não é eu. Não é isso. Porque aí eu lembro lá atrás de eu lavando o banheiro do escritório e falando assim, Deus, se o Senhor me der, eu prometo que eu vou ser melhor. Daí eu lembrar e daí o Espírito Santo falar comigo. Falou, ó, isso aí tá errado. E eu ter que corrigir. Ou esperar o outro dia, não dormir direito, chamar a pessoa, fulano, você me perdoa do jeito que eu te falei ontem, de verdade mesmo, né? Me perdoa. Eu preciso de você aqui, você é um funcionário ótimo e tal. Aconteceu já comigo. Já aconteceu fatos dessa situação. Várias vezes ou... Já, assim, várias vezes não, mas algumas vezes. Eu digo assim, de todos esses anos, 3, 4 vezes aí aconteceu sim. Aconteceu sim. Até porque a gente é ser humano, né? Sim. Vai ter dia que você vai estar nervoso, que você vai... Mas eu sempre... A minha consciência sempre falou muito alto comigo. Isso não tá certo, eu não podia ter feito isso. Ou às vezes eu falar alguma coisa ali naquele momento e eu respirar fundo, voltar atrás e falar, caramba, eu já falei. Depois chamar a pessoa e falar, fulano, me perdoa, eu falei errado, não sei se você não entendeu, mas eu não quero que fique esse clima. E sabe, então já teve sim momentos como esse. Eu creio que isso é do ser humano, sabe? Sim. Eu creio não, isso é do ser humano. O errar, o fazer no impulso, o falar na hora que não devia, né? Mas aí é que vai mostrar quem é quem, de você ter a capacidade de também voltar e falar, ó, tô errado, preciso consertar com você, porque não sou desse jeito, não é do meu jeito. E eu assim, sofri muito, ainda sofro um pouco, porque eu sempre fui assim, pelo fato de ter vivido tudo lá atrás, essa história, e ter feito esse propósito com Deus, de sempre tratar tudo muito bem, às vezes tratava bem demais. E as pessoas, no momento que eu chegava, falavam assim, ó, hoje não é pra fazer isso, as pessoas se assustavam. Por quê? Se todo dia você faz, por que hoje não pode? Por que é isso? Então, às vezes eu falava não, e até hoje, muitas situações eu falo, ó, pessoal, não, hoje não é assim, hoje nós vamos fazer assim. E aí as pessoas ficaram um pouco arredias comigo, sabe? Porque acostumam a ouvir sempre o Luan assim, não, beleza, vou fazer, vamos ajudar, vamos fazer. Daí no momento que não tem condição, a gente recua, aí a pessoa já se assusta um pouco, porque isso não faz parte. Então eu ainda sofro um pouco com essa questão, assim, sabe? Sua esposa faz parte da empresa? Não. Minha esposa é professora do município e é psicopedagoga também. Atende em 2 clínicas como psicopedagoga. Então ela não tem interferência nenhuma na empresa? Não, interferência nenhuma. Até muitas coisas assim, eu procuro até nem trazer às vezes muito, né? Até pela carga de trabalho que ela tem e as crianças e tudo mais também. Mas divido bastante coisas com ela, né? Os anseios ali, o sofrimento, as coisas que às vezes acontecem, e a gente divide sim bastante coisa assim. Hoje a empresa está numa fase boa. Sim. Em meio à pandemia, Deus está abençoando. Deus está abençoando mesmo em meio à pandemia, pelo fato da gente ser uma empresa do ramo alimentício, né? O pessoal, a gente costuma dizer, a gente não vive sem comer, né? Então, pelo fato de a gente estar no ramo alimentício, além de tudo estar levando saúde, que é o ramo que a gente leva, produto natural e tal. Então, essa pandemia trouxe muitas coisas boas. Trouxe muitas coisas boas para nós, sabe? Tanto que assim que iniciou a pandemia, quando fechou tudo, eu tinha 2 funcionários novos, eu acabei dispensando, fiz acerto com eles, dispensei eles e passou 60 dias, eu recontratei e contratei mais um. Olha, que benção. Então, contratei mais um. Então, a gente acabou... E a pandemia trouxe até um crescimento para nós. Os maiores faturamentos nossos foram em meio à pandemia. Maiores faturamentos mensais aí, agosto, setembro, outubro, novembro do ano passado, foram em meio à pandemia. Foram os maiores faturamentos que a empresa teve. Então, a gente tem só que agradecer a Deus mesmo, sabe? Por estar. Então, enquanto muitas pessoas estão fechando empresas... Sim. Nós estamos abrindo empresas, né? Enquanto as pessoas estão demitindo funcionários, nós estamos contratando funcionários. Então, é agradecer a Deus mesmo, né? Por estar, mas a gente não deixa de sofrer, né? A gente não deixa de sofrer.
em relação à carga tributária, né? Que isso aí é um peso que todo gestor, que todo empresário leva, né? É um peso, é algo que pesa demais para o empresário, né? Manter hoje uma empresa não é fácil. Que é um sócio que você paga e não tem esforço nenhum, Exatamente. Né? É um sócio. E eu até costumo dizer assim que ali na distribuidora, né? O pessoal fala, né? Eu costumo falar assim que eu sou o sócio que trabalha, né? Pelo fato do Cristiano estar longe, né? Administrando a empresa e eu aqui administrando, eu falo, não, eu sou o sócio que trabalha da empresa, nessa empresa, né? Mas por outro lado, é realmente o que você falou, o governo, ele judia bastante mesmo. Hoje, para você conseguir ser correto, não é fácil. Não é fácil mesmo. É muita batalha, é muito suor, né? Eu digo em relação ao que se trabalha e em relação ao que se ganha, né? As margens, vou citar um exemplo lá de trás, muitas das vezes as margens que se tinha, falando em líquido, era muito maior do que as margens que se tem líquida hoje. Né? Porque além de você estar 100% diante de tudo, você está recolhendo uma carga tributária muito alta. Né? E às vezes hoje crescer é muito difícil. Hoje crescer realmente é muito difícil. A gente está prestes a realizar um sonho nosso, que é ter a estrutura própria, né? Estamos com o projeto pronto, terreno comprado. Que benção. Estamos para iniciar as obras lá do nosso barracão. São 596 metros de estrutura, né? Um terreno de 1.200 metros quadrados. Mas assim, a gente já vem há uns 2, 3 anos nesse projeto aí. Fazemos, não fazemos, faz conta, deixa de fazer. Então assim, a primeira conta que a gente fez deu X, a segunda a construtora foi fazer, deu R$200 mil a mais do que ia fazer. Então a pandemia também trouxe essa questão, né? De tudo subir muito, né? A mercadoria subir muito, e tudo em relação a esse processo Brasil exterior, né? No Brasil tudo ter o falta, produto, né? Já ter vendido para fora e ter que entregar lá fora para cumprir contrato, para não ter que deixar de descumprir e pagar uma multa ainda maior, aí o produto falta aqui, aí eles têm que buscar lá para vender aqui, então encarece muito, né? Então assim, a gente vem nessa batalha, então assim, era pra gente já estar com o nosso barracão pronto, com a nossa estrutura maior, com mais funcionários contratados, para que aí vai girar mais produtos, mais situações vão acontecer na empresa, mas a gente não consegue porque está amarrado com essa questão, né? Aí você chega num banco hoje, por exemplo, eu preciso construir, eu sou empresário, precisava de crédito, aí você não consegue. Sua empresa está tudo certo, está tudo bonitinho, você paga seus impostos em dia, e aí o banco ele te pede tanta coisa para conseguir te liberar, né? Que seria algo que o governo poderia facilitar muito para os empresários, né? Tem um empresário aí que ele quer crescer, ele tem uma estrutura já, uma frota, ele precisa de um lugar maior para poder crescer, montar umas câmaras frias maiores para poder agregar mais trabalho, mais produto e contratar mais, então arruma lá tanto para ele lá para ele pagar, entendeu? Então hoje isso é muito difícil, lógico, se consegue, Sim. se consegue, mas é uma batalha para você conseguir, sabe, que é cansativo para você conseguir chegar. Então hoje eu falo, crescer no Brasil, empreender no Brasil não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É realmente muito difícil. É realmente muito difícil. Então a gente faz, é o que eu costumo dizer, a gente faz porque realmente gosta do que faz. E é o que eu falo para as pessoas. Nossa, não sei como é que você aguenta lidar com funcionário, lidar com tudo isso daí e tudo mais. Mas é uma paixão mesmo que a gente tem, sabe? Por estar envolvido. Né? Quando a gente vê ali o funcionário conseguindo conquistar sua casa própria, comprar um carro novo, aquilo traz uma alegria pra gente, porque é como se você te falasse assim, missão cumprida. Eu tenho isso pra mim, sabe? Quando o funcionário chega assim, tô pensando o que já aconteceu. Pai, estou pensando em comprar um carro novo. É tipo assim, eu vou ter serviço para comprar financiado? Tipo assim, com medo, né? E você falar, pode ir lá, vai lá, compra o carro, Deus vai te abençoar, você vai trabalhar, nós vamos faturar e tal, e a pessoa ir lá e comprar e pagar o carro. Então isso traz uma satisfação pra gente, sabe? Porque é como se fosse realmente dever cumprido, né? Por mais que seja do merecimento da pessoa, né? E é do merecimento, do suor, do trabalho dela, mas a gente se sente parte disso, desse crescimento, de você ver, né? E eu tenho vários exemplos ali na empresa, assim, vários exemplos. Que bacana. Graças a Deus, de pessoas que entraram e tinham uma vida, né, difícil e hoje conseguem ter uma vida melhor, de pessoas que entraram acanhadas só para fazer entrega e hoje é vendedora aqui dentro da cidade, consegue desenvolver um trabalho que antes não conseguia.
Então, sabe, eu acho que o trabalho do gestor em si, ele é de fazer pessoas, sabe? É de fazer pessoas, é esse trabalho. É isso que traz alegria pro coração da gente. Então, eu me sinto realizado, né? Me sinto bem realizado, por mais de todo esse tumulto, né, que a gente passou em relação à saúde, em relação à vida financeira, em relação a tudo. Hoje eu olho para trás e me sinto assim bem realizado, sabe, de ver tudo que... Ô Luan, uma coisa que é legal a gente colocando, né, o lado empresarial como cristão, uma coisa que a gente vê muito hoje é a pessoa dentro da igreja ela ser uma pessoa totalmente diferente que ela é fora, né? E a gente acaba ouvindo de pessoas assim: ah, você não pode misturar a profissão com a religião. Eu acho que se somos servos, né, se a gente está aqui realmente para seguir a mensagem, amar a Deus verdadeiramente, levar a sua mensagem, eu acho que você tem que ser igual, tanto no profissional quanto dentro da igreja, né? O que você me fala em relação a isso, dessas pessoas? A gente vê isso dia a dia. Dia a dia, infelizmente, né? Dia a dia. Eu acho que pra gente que é cristão, a palavra de Deus, que a palavra do crente deve ser sim, sim, ou não, não, né? O que passa disso, né, não provém de Deus. Então, essa é a verdade. Então, muitas das vezes você, por ser sincero, ou por você agir da mesma forma, você vai pagar um preço por isso. Você vai ter um preço a se pagar. Mas eu sempre costumo dizer que certos preços valem a pena pagar, entendeu? Vale a pena pagar. Porque esse tipo de pessoas que agem dessa forma, eu não conheço alguém que viva dessa forma e que tenha uma vida de sucesso. Aí você fala assim: ah, mas você está falando de dinheiro? Não. Quem diz que sucesso é dinheiro? De forma nenhuma. Sucesso é ter dinheiro. Sucesso é você conseguir fazer com que pessoas também façam o bem de alguma forma. E que te olhem e falem: rapaz, eu queria agir que nem aquele cara um dia. Eu queria fazer igual aquele cara faz. Vou citar um exemplo para você, né? Eu tenho vários exemplos em relação a isso, assim, né? E um exemplo recente. Eu perdi 20 quilos, né? Voltei à prática esportiva, que sempre gostei muito, voltei à prática esportiva e tudo mais. E um amigo meu um dia falou pra mim: rapaz, eu queria muito fazer esses pedais que você faz nesses lugares e tal, mas eu não consigo. Eu falei: cara, você consegue. Você consegue. Eu queria perder peso, não consigo. Eu falei: você consegue. Passaram alguns meses, ele mandou uma mensagem pra mim: ó, onde que eu tô? Pedalando e com 17 quilos a menos. Nossa. E eu usei você como a minha inspiração. Então, pra mim, como ser humano, isso é ter sucesso. É você conseguir inspirar as pessoas a fazer algo que vai trazer benefício para a vida delas. Isso para mim é ter sucesso. E o dinheiro, ele é só uma consequência do seu trabalho. Sim. Nada mais. Mas infelizmente a gente vive num mundo que as pessoas confundem isso. Então a pessoa às vezes ela age de um jeito dentro da igreja, daí para ela não se queimar lá fora, porque eu não posso falar que eu sou da igreja, então aqui eu não posso ser assim, tem que mudar. Então às vezes a pessoa usa um traje dentro da igreja e lá fora ele usa outro traje. Às vezes você a acha pessoa que usa a um pessoa... linguajar dentro da igreja e lá fora ele usa outro linguajar. E você Entendeu? acha que ela muda isso por medo de ser rejeitada? Eu acredito que da maioria das vezes sim. Porque hoje, infelizmente, a nossa sociedade, a gente tem vivido momentos em que você só vale se você está inserido no meio. Na verdade, sempre foi assim. Né? A pessoa só tem valor se ele está inserido no meio. Né? E para ser inserido no meio, ele tem que ser igual a eles. É o que acontece com muitas pessoas que entram nas drogas, entram no vício do alcoolismo, porque ele quer estar inserido naquele meio, mas todos aqueles amigos deles usam droga. Então, para mim estar inserido, eu tenho que usar. Para mim estar inserido, eu tenho que falar esse tipo de situação. E eu já participei de feiras no estado de São Paulo, já por algumas vezes, da gente ir para as feiras, para pegar contatos de fornecedores, para conhecer novos produtos, para conhecer novos equipamentos,
né? Para ter essa network, essa relação com outros empreendedores, né? E de acabar as feiras e os empresários falarem, ó, agora nós vamos para tal lugar assim assado. Pra onde? Pra zona? Vamos para a zona, vamos tomar bebida alcoólica e vamos embora junto? Não, pessoal, vocês podem ir. Isso aconteceu já. Você já foi pra zona já? Nunca fui. Sério? Nunca fui. Nunca fui. Até aconteceu o fato de um amigo meu uma vez, ele falou pra mim, né? Falou assim, ó, hoje, se você quiser, eu vou pagar pra você R$500 pra você ir. R$500. E eu falei, não vou. Nunca fui. E nunca tive curiosidade de ir. De conhecer. Não, nunca. Isso é algo que eu nunca tive, assim, curiosidade de, eu queria, nunca. Né? Então você saía dessas reuniões, acabava, o pessoal falou assim, ó, pessoal, agora nós vamos lá pro bar, né? O pessoal da alta, nós vamos pro tal barzinho, depois nós vamos pra uma casa de mulheres lá. Vamos embora com a gente? Hoje é por nossa conta, hoje a gente que paga e tal. Eu falo, pessoal, ó, pra mim tá bem tranquilo, se o parceiro aí quiser ir, tô de boa, eu vou pro hotel descansar. Rapaz, é louco, você tá aqui, São Paulo, não sei o que homem que é você, rapaz? Exatamente. Você tá aqui, você tá longe. Ele fala, rapaz, mas sei lá, pra mim não dá. Ninguém vai ver. Exatamente. É isso que você ouve, na verdade, entendeu? Então, e existe pessoas que estão cristãos que vão? Existem porque uma das pessoas que me atende... E existe o que não é também, que não vai. Exatamente. Exatamente. Que é fiel à sua esposa. Que é fiel à esposa, que é fiel à família, que não vai nesse tipo de ambientes. Então, tem muitas pessoas também, entendeu? E lá tinha uma pessoa que era cristão, e eu sabia que era cristão, né? E que ia. E eu sabia que ele ia. Em alguns momentos ele queria se esconder ali e tal, mas eu sabia que ele ia. Mas pra mim, não dava. Ó, pessoal, eu vou pro hotel descansar, que eu tô cansado, já são 1h da manhã, nós estamos o dia inteiro andando nessa feira aqui, eu vou pro hotel. Para com isso, rapaz, e não sei o quê. Daqui a pouco você toma uma ali, você já fica animado de novo. Cara, pessoal, obrigado mesmo, tá? Olha, com educação sempre, obrigado mesmo, valeu. Mas pra mim não dá. Fui. Entendeu? Partiu o hotel. Entendeu? Então, assim, situações que acontecem. E já aconteceu comigo. E que, com outras pessoas, né, que estão inseridas no meio ali, que às vezes vai para um lugar para fechar um contrato, um exemplo, um grande contrato com a sua empresa, e passa por uma situação dessa, dele fala, poxa vida, o cara me chamou para ir, eu não vou, ele não vai fechar o contrato se eu não for, quer saber? Vou. E daí? E é capaz de ir e não fechar ainda, né? Ir e não fechar, entendeu? Então, isso é algo assim que eu agradeço a Deus, porque esse peso eu nunca carreguei, né? Então esse Luan que eu sou hoje é a mesma pessoa, né? Até a Gisele, essa moça que eu tenho como minha irmã, que trabalhou no escritório comigo, esses dias a gente conversando, né, sobre tudo que Deus tem feito na vida da gente, em relação à família, em relação à vida financeira, né, as condições de você poder ter algo melhor, né, de você poder ter uma moto boa, de você viajar, que sempre foi o meu sonho, ter moto grande para viajar, né, de você poder usufruir de algumas coisas da vida, né, poder estar curtindo alguma coisa. E aí a Tara me falou, nossa, e você é aquele mesmo menininho de 14, 13 anos que entrou lá no escritório, então isso, sabe, isso me alegra muito, sabe, me alegra muito. E é o que eu tento passar, sabe, em todo momento, de que isso aqui é muito passageiro, né, isso aqui não, é muito passageiro, entendeu? Juan, hoje você tem uma condição boa, né, empresário, tá mais magro, elegante, bem arrumado, né, você acaba sendo visível em alguns lugares, né? Ainda mais em relação a uma mulher. Você já recebeu alguma cantada? Alguém já te ofereceu, alguma mulher, na verdade, te ofereceu alguma coisa? Sim, já passou. Na verdade, assim, eu desde muito novo, sempre fui muito namorador. Desde muito novo. Pelo fato de ser músico na igreja, a gente sempre acabava sendo mais visível, né? Muito mais visível em relação a tudo isso daí. Mas já passei por alguns momentos dessa forma. Já tive momentos difíceis no meu casamento em relação a essas questões, e não tenho vergonha nenhuma de falar. Já tive momentos difíceis dentro do meu relacionamento em relação a isso daí. Mas em todos esses momentos, Deus sempre me fez ver que vale a pena a família.
Com certeza. Todos esses momentos que eu passei, Deus sempre me fez enxergar que vale a pena ainda lutar pela família, por estar ali, né? Não simplesmente pelo status, né? Mas pelo fato de estar ali, né? Na companhia das suas filhas, na companhia da sua esposa, sabe? Então, em todo esse momento, Deus fez me ver isso daí. E é lógico que a gente passa, e até hoje passa por esses momentos assim, né? Porque você fica mais visível, você fica mais suscetível a isso daí. É algo normal, né? E hoje a gente vive nesse mundo onde, para as pessoas aí fora, é tudo muito normal, né? Não importa se a mulher é casada ou se o homem é casado, não tem problema. O importante é ser feliz, né? E infelizmente a gente vive nesse mundo. Mas a gente sabe que isso não é o certo. E não é isso que a gente vive, né? Não é isso que a gente vive. Mas a gente já passou por algumas coisas assim. Ainda bem que passou, né? Sim, passou. Com certeza. E é algo assim que eu sempre falo, é algo que não vai deixar de acontecer. Não. Mas é aí o momento de você ter o posicionamento, né? E você se posicionar diante disso, né? Recentemente mesmo aconteceu o caso de receber cantado de outro homem, de mulheres, entendeu? Isso é algo que acontece. É algo que acontece, sim. Mas é algo de você se portar, entendeu? Como tal, né? Com educação sempre, e tentando, né, levar aquilo ali como uma brincadeira, dando risada e tudo mais, né? Mas é algo que acontece, que aconteceu e que acontece sim. Mas é mais a questão de você pensar no foco que você tem, né? No que você quer o que você quer para sua vida, né? A gente tem que pensar muito isso daí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de um pedal? Gosta de uma academia? Você tem 2 empresas, agora com a terceira, né? E tem um novo empreendimento. E você tem a igreja e a família. Você consegue tempo? Então, na verdade assim, a gente vem... O tempo que eu consigo para estar, eu sempre fiz um propósito de pelo menos almoçar com a minha família todos os dias, né? Tanto que eu estou sempre junto, todos os dias a gente almoça junto, né? De manhã eu tô com as minhas filhas, no almoço eu tô com as minhas filhas. Agora que a gente abriu a pizzaria eu fiquei bem fora e elas sentiram demais, porque eu sou um pai muito presente, assim, tento ser muito presente, sabe, em relação a tudo isso. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Então, assim, hoje a tecnologia consegue, né? Até hoje à tarde eu tive uma reunião com o pessoal do sistema da pizzaria e desse outro empreendimento que eu tô abrindo também, que vai integrar o mesmo sistema. Então, você consegue, na tela do notebook, estar trabalhando, tendo pessoas para isso, né? Você consegue estar trabalhando, administrando o financeiro, sabendo como que está ali. Então, hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Então, assim, diante de toda essa correria aí, eu me considero um pai presente, um marido presente. Eu tento fazer algumas coisas aí, dar umas escapadas aí, ó, esse fim de semana nós vamos fazer nada, nós vamos sair, vamos viajar, vamos para tal lugar, né? Como aconteceu esses dias, ó, fim de semana vamos em Foz ali, dar uma descansadinha 2 dias para estar mais junto, né? Mas não só por questão de viagem, né? Ou questão de, para fazer alguma coisa com a minha família, eu preciso ir lá para Gramado, eu preciso ir para, sabe, viajar assim. Não, é algo simples ali, é tirar uma tarde, as minhas filhas mesmo às vezes me cobram, o pai, que dia que você vai, nós vamos sentar lá na sacada de casa e tomar tererê e jogar dominó? Às vezes elas falam assim para mim, pai, vamos lá sentar na sacada, tomar um tererê, jogar um joguinho? Então é algo que eu costumo fazer com elas, que às vezes se eu não faço, elas sentem falta, né? Que às vezes é o quê? É 1 hora do meu dia que eu consigo. Então eu sempre costumo dizer assim, procurar momento de qualidade e não de quantidade, né? Então eu tento trabalhar dessa forma, apesar de me culpar muito, tá? Me culpo muito. Somente esses dias aí, esses 90 dias, eu, Paulo, Larissa, a gente veio muito, né, por questão de montar a pizzaria, de colocar para rodar, e funcionários, e estrutura, e tudo mais, né? Então foi muito desgastante esses últimos 90 dias nossos. Então eu acabava me cobrando, né? Sempre saindo de casa cedo, às vezes não conseguia almoçar com elas sentiam falta. Então eu chegava em casa à noite, às vezes elas já estavam dormindo, às vezes ficavam me esperando até a hora que dava, às vezes não dava. Então sempre que eu saio de casa, né? Agora esses últimos dias depois que inaugurou a pizzaria, que a gente está um pouco menos frequente daí, mas a semana retrasada de inauguração mesmo, eu estava todos os dias, cheguei em casa todos os dias às 1h30 da manhã. Eu, Paulo, Larissa, todos os dias.
foi esse batidão, Maringá, Campo Mourão e tal. Então eu sempre saía de casa na hora do almoço e falava com elas, filhas, o papai hoje não vai estar aqui a hora que vocês dormirem, sabe? Então eu tento trabalhar na qualidade do tempo, não na quantidade, né? Tento trabalhar dessa forma com elas, né? E eu acredito que esteja sendo bem feito isso, porque assim, se elas não sentissem falta daquilo que o pai faz, quer dizer que não estava bom. Sim. Né? Então eu vejo dessa forma, às vezes, ai pai, hoje o senhor vai de novo, pai, o senhor não quer ficar com a gente hoje e tal. Né? Mesmo a questão do pedal, quando eu comecei a pedalar e fazer academia, voltar a fazer e treinar e tudo mais. Então isso é algo que toma um tempo. Mas eu sentei com elas, né? Isso eu sempre faço e sempre quero fazer. Filhas, o papai precisa cuidar um pouco da saúde, para o papai poder estar aqui com vocês mais tempo, o papai ficar menos doente e tal. Né? E é uma realidade, se você cuidar um pouco mais, né? Então, mas eu, no fundo, eu acabo me culpando sim, muitas das vezes, porque às vezes o pessoal, vamos pedalar, que eu fiquei quase 30 dias sem pedal agora, por causa da correria da pizzaria. O pessoal, vamos pedalar? O pessoal, não posso. Né? Mas já teve dias de eu ir, tá com o pedal marcado, tudo certo, e eu chegar em casa, ela, pai, não vai hoje não, fica com a gente hoje. Como que vai, né? Entendeu? Pessoal, hoje eu não vou pedalar, eu vou ficar em casa, entendeu? Então, sábado mesmo a gente ia para Maringá, eu ia com o Paulo, aí era aniversário da minha pequena, a gente ia resolver alguma coisa e já voltar. À tarde ela falou assim, pai, anda de bicicleta comigo hoje? Eu liguei pro Paulo na hora, Paulo, vou ficar com as meninas, não vou pra lá hoje. Fica bom, você consegue ver? Não, fica tranquilo, hoje tá tudo certo, é só resolver umas coisinhas. Então, aí eu tento administrar o tempo dessa forma. Peguei elas, arrumei a bike da mais velha, arrumei ali e fomos andar de bicicleta. Curtimos, aproveitamos. Então, assim, eu tento trabalhar na qualidade do tempo, sabe? Na qualidade do tempo com elas, né? Porque realmente, na quantidade, a gente acaba ficando longe. E até porque para que elas entendam também, e aí eu converso muito com elas, por mais que sejam novinhas, mas a minha mais velha mesmo tem uma mentalidade muito aquém, assim, de uma criança de 7 anos, para que elas entendam que as coisas não são fáceis. Que para elas estar dormindo numa cama boa, num quarto bom, com um ar-condicionado geladinho no calor, com um aquecedorzinho no frio, com uma comida boa para comer, o papai tem que sacrificar alguma coisa para que isso aconteça. Né? Então, já para ir criando nelas esse perfil de que nada vem fácil, que o pai tem que sacrificar, que o pai às vezes, né, muitas vezes eu chegar em casa, ela está dormindo, assim, de meu coração ficar apertado de não poder ter ficado com elas na hora de dormir, porque na maioria das vezes é assim, a gente ora junto ali, tanto que às vezes eu fico na sala, elas falam, pai, eu vou te esperar para orar, tá? Então aí eu tenho que, às vezes eu tô assistindo alguma coisa ali que é importante, eu subo, oro com elas, fico um pouquinho de... Então assim, é algo rotineiro, entendeu? Então quando foge da rotina, a gente sente um pouco. Mas eu tento dar uma equilibrada, tento dar uma equilibrada. E eu sempre, como eu te disse, todas as fases da minha vida Deus me preparou para isso, e hoje eu, diante de tudo que eu tenho vivido, né, de abrir a empresa aqui, de repente estar com outra empresa, e vida esportiva, e vida, né, eu me vejo pronto, com a saúde pronta, mentalmente, fisicamente, para estar vivendo esse momento. Se talvez fosse 2 anos atrás, eu não teria condições. Então Entendi. Deus só colocou isso na minha mão agora, porque realmente Ele viu que eu teria condições de estrutura para manter isso, sabe? Então eu vejo a mão de Deus em tudo, né? Na minha vida, assim, naquilo que eu já passei. Já sofri um acidente, um capotamento de um carro em 2008, que foi bem na época que eu entrei na empresa. Então, assim, eu via assim, Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes em tudo, sabe? Levei um coice de um cavalo, uma semana antes de sofrer um acidente, capotei um carro, uma semana depois. Então, assim, eu vi a mão de Deus cuidando de mim ali, sabe? Tipo assim, Deus estava me colocando num momento onde que lá na frente eu iria ter uma ascensão profissional e financeira alta, mas o inimigo já estava ali, não, eu vou ter que tirar você disso aí, porque isso aí vai te trazer bênção para sua vida. E ele tentou tirar, mas ele não conseguiu, porque Deus interviu ali naquele momento, sabe? Que eu levei aquele coice daquele animal, foi uma situação muito difícil, eu fiquei pela região que pegou ali. Passaram-se 15, 17 dias, eu voltando de uma viagem, eu capotei um carro, o carro se destruiu por total. Era um carro que valia R$6.000, eu vendia R$450 pro ferro velho. Nossa. O carro se destruiu por total. Aí você fala assim, Luan, você machucou tudo, ficou internado, ficou na UTI, não.
Isso foi dia 26 de dezembro. No dia 30 de dezembro eu estava lá na polícia de São Pedro pegando esse carro, os cacos, e carregando no carro. E as pessoas não acreditavam que eram eu, né? Então, desde lá disso tudo eu vejo o propósito de Deus, sabe? Trabalhando na minha vida para que eu chegasse hoje aqui. Então, aí volta aos ensinamentos do meu pai, né? Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, entender que isso aqui é passageiro. Usufruir desta vida, daquilo que Deus tem feito para você financeiramente, da saúde, da família, usufruir sempre. Isso aqui vai passar. Com certeza. E a vida é assim. Hora você vive fases tops na sua vida, hora você vive momentos mais... Mas o mais importante é na fase top, continuar com Deus. Na fase menos, continuar com Deus. Tá? Então, eu acho que eu consegui ter essa constância na minha vida. Mesmo nos altos, até naqueles momentos que eu falei ali, entre 18 e 20 anos. Fora da igreja, não 100%, mas o temor continuava. Então, assim, eu nunca deixei de estar com Deus, né? Eu digo assim, que às vezes eu deixei de estar, mas Ele não deixou de estar comigo, sabe? Mesmo o Luan errando, mesmo o Luan fazendo coisa que não agradava a Ele, mas Ele não deixou de estar comigo, sabe? Então, hoje, a vida que eu vivo é reflexo de tudo isso aí. É reflexo de tudo isso aí. Eu creio dessa forma aí. Meu irmão, que Deus te abençoe. Obrigado, né, por estar aqui conosco. Dá pra ver que realmente você foi guiado aí pelo Espírito Santo. Passou por muitas dificuldades. Sim. Mas Deus sempre esteve presente. E hoje você pode se sentir vencedor. É mesmo que continue com as barreiras, com as dificuldades, falhando, errando. Sim, mas essa sensação de ser vencedor, né, você já tem. Obrigado pela história. É uma história muito bacana, né? Tomara não, tenho certeza que as pessoas vão gostar também espero de ouvir essa história e que possa servir, né, de lição aí para muitas pessoas. Hoje você, como cristão e empresário, que mensagem que você mandaria para aquelas pessoas que pretendem abrir um negócio? Eu acho que primeiro de tudo, né, além de você planejar, né, além de você se planejar, colocar na ponta da caneta ali e colocar na mão de Deus, é você sempre pensar em nunca tirar do suor dos outros, né? Eu tenho isso como nunca tire do suor do outro, daquela pessoa que está com você. E eu sempre tenho uma frase que eu sempre posto muito nas minhas fotos, nas postagens que eu faço, é que assim, ninguém vence sozinho. Ninguém na vida vence sozinho. Então a pessoa que começa com essa mentalidade, ela tem um passo muito grande para poder crescer, né? Porque ninguém consegue nada sozinho, né? Para que a gente pudesse estar aqui hoje falando aqui, o Danilo tá ali, ó, ele veio aqui, ele montou toda essa estrutura para nós, ele tá nos acompanhando, ele tá nos ajudando, entendeu? Alguém veio aqui, construiu esse prédio, fez essa energia, deixou tudo pronto. Então, eu como ser humano, enquanto eu não tiver isso na minha mente, que ninguém consegue nada sozinho, né? Talvez eu não esteja pronto para ter algo que Deus tenha para me dar. Mas a partir do momento que eu reconhecer que eu preciso do outro e que eu preciso valorizar e reconhecer esse outro para que ele cresça comigo, eu acredito que o segredo de uma pessoa que é vencedor é isso. É reconhecer de que eu preciso do outro e que eu não vou vencer sozinho, né? Primeiro de tudo, ter Deus é lógico, esse é o principal de tudo, né? É algo que é principal, mas que ninguém vence sozinho na vida. Qualquer pessoa hoje, grande empresário bem-sucedido, por mais que ele fale, eu fiz tudo sozinho, eu ralei sozinho, ele nunca fez sozinho. Alguém estava ali. Então, o que eu falo para quem pensa em, eu tenho um sonho de ter alguma coisa, compartilhe. Compartilhe isso, compartilhe esse sonho. Ore a Deus para a pessoa certa você compartilhar, é lógico, porque você também tem que orar a Deus, porque você não pode sair por aí falando tudo que você sonha, jamais, né? Jamais. Mas compartilhe isso, né? Compartilhe seus erros, as suas derrotas, mas a hora de você vencer, também compartilhe. Seja visível para isso. Eu tô aqui hoje porque o Danilo, 10, hein, ajudou a gente a montar isso aqui. Entendeu? Então, então a mensagem eu acho que é essa daí. Ninguém vem sozinho. Nós precisamos um do outro, precisamos valorizar um ao outro como seres humanos, né?
Amém. E eu acho que a mensagem é essa. Irmão, obrigado. Eu que agradeço. Até a Deus te próxima. abençoe, tá? Um abraço. Irmão, Deus valeu abençoe. por tudo. Leila, um Tamo aí, abraço, pessoal. obrigado, viu? Abraço. Abraço, gente. Até mais.